Você já percebeu como que tá difícil fazer uma única coisa por muito tempo? Seja ler um livro, assistir um filme, conversar, até assistir um vídeo longo, tá muito difícil manter a concentração. Teve um domingo desses que eu estava no sofá lendo um livro físico e de repente, quando eu prestei atenção, eu estava numa rede social rolando o feed e eu não lembro como isso foi acontecer. Eu não lembro em qual momento eu saí, tirei minha atenção do livro e fui para o telefone. E por muito tempo eu achei que isso podia ser falta de disciplina, falta de foco mesmo, de atenção. Só que a neurociência, ela explica isso de uma forma fisiologicamente. Então o problema não sou eu, o problema não é você. O nosso cérebro, ele gosta de novidade, gosta de estímulo, de dopamina rápida, e a gente está num mundo que ele é totalmente projetado para isso. Se você parar para pensar, por trás de todas as redes sociais, por trás do telefone inteiro, dos anúncios, tem milhares e milhares de pessoas que estudam o nosso cérebro, que estudam comportamentos e eles trabalham justamente para roubar nossa atenção. Então a gente fica lutando com milhares de pessoas que é o trabalho delas tirar nossa atenção. Só que quando a gente sai da postura de, nossa, eu sou um fracasso, eu não consigo prestar atenção em nada, eu perco a atenção mesmo. Quando a gente sai dessa postura e a gente entende, não, talvez o problema não seja eu. Eu tô no meio que eu tento manter o foco, tento manter a atenção, mas tudo desvia minha atenção. Engenheiros fazem isso. Quando você para pensar friamente assim, talvez isso te ajude a organizar sua rotina, organizar o seu ambiente e prestar mais atenção nas coisas para que você não perca o foco, entendeu? Então você sai de uma postura de não tem jeito mesmo, eu já tô aqui rolando feed, eu nem vi como que aconteceu, igual aconteceu comigo, para postura de não, acontece mesmo, aconteceu, mas eu vou me organizar para isso não acontecer. E isso virar automático, você não tem que ficar lutando toda vez com isso, porque isso gasta energia. Dito isso, nesse vídeo a gente vai conversar sobre 3 coisas que roubam nossa atenção e como a gente pode lidar com elas na prática no meio de uma vida comum que a gente tem, de trabalho, estudo, cuidados com a casa, esporte. Essas 3 coisas são as notificações e interrupções constantes, o consumo sem intenção das redes sociais e a falta de metas claras guiando o nosso tempo. E antes de entrar nesses pontos, nesses problemas propriamente dito, eu quero que a gente diferencie uma coisa. Estar ocupado e estar progredindo são coisas completamente diferentes. Porque esses 3 problemas que a gente vai trabalhar hoje, eles têm o mesmo resultado. Eles fazem a gente trocar progresso real por sensação de ocupação. Me fala se isso não acontece com você. Às vezes, você chega no final do dia com a sensação de que você fez muito, cansado, né? Porque você teve muito estímulo durante o dia, alguém do seu serviço te pediu uma demanda, uma ajuda, você foi e fez. Então, você chega no final do dia e você fala assim, nossa, eu fiz muita coisa. E aí, quando você para analisar friamente, ou para anotar, ou para ver suas metas, você não avançou em nenhuma delas. Por quê? Porque você está acatando tudo que é demanda, que aparece, mas você realmente não está fazendo o que precisa ser feito. Por quê, gente? Quando a gente tem metas, e as metas têm os nossos projetos, as nossas ações, principalmente quando são de médio e longo prazo, porque é mais difícil a gente ver o resultado. Então, o que a gente não está vendo o resultado ali a curto prazo, a gente tende a deixar para depois, né? O trabalho de escola, lembra? Todo mundo aqui já tinha o trabalho de escola que deixava para fazer um dia antes. É a mesma coisa, em vez de você se planejar e fazendo aos pouquinhos. Só que na vida adulta, isso acontece num âmbito muito maior que é a nossa vida, todos os nossos projetos. E um objetivo de longo prazo, por exemplo, ele fica lá quietinho, esperando você prestar atenção nele. Ele não fica todo dia ali, ó, você tem que fazer isso, ó, você tem que entregar isso. Então, vamos diferenciar de estar ocupado e estar progredindo. São coisas completamente diferentes. Isso é importante realmente para a gente poder dar um up na nossa vida e andar, fazer as coisas acontecerem, não ficar só no consumo, só na esperança, só na expectativa, não, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, as notificações.
O problema não é receber notificação, não estou falando isso. Mas quantas vezes a sua atenção ela é puxada para uma notificação? Assim, você está lá trabalhando, concentrado, ou você está lendo, ou você está escrevendo, e aí seu telefone apita. Gente, esse ato de você tirar a sua concentração do que você está fazendo para olhar, ah, Márcia, mas eu não pego o celular. Ok, você não pega o celular, mas o seu cérebro, ele estava concentrado ali e ele tirou a atenção do que ele estava fazendo para concentrar no apito do telefone. Isso tem um custo. O cérebro da gente, ele trabalha muito melhor com períodos de foco. Não períodos longos, mas períodos de 30, 40, 50 minutos de foco, concentração, sem nenhuma interrupção. E aí, quando você para o que você está fazendo para prestar atenção, mesmo que você não abra, não estou falando que você abriu, mas seu cérebro tirou a atenção daqui e foi para a notificação. Isso ele já perdeu a atenção no que ele estava fazendo e para ele voltar, para ele reengajar de novo, isso tem um custo, isso tem um tempo. Então, cada interrupção ela tem um custo, porque seu cérebro ele gastou energia para prestar atenção naquilo e ele vai gastar mais energia para voltar no que você estava fazendo. E aí, isso aconteceu uma vez, ok. Agora, imagina um dia inteiro que você está tentando trabalhar ou que você está tentando estudar e você fica indo e vindo. Seu cérebro fica prestando atenção numa notificação, prestando atenção em uma outra coisa, uma outra demanda e voltando. Gente, isso consome a gente. Assim, pode perceber. Eu tenho certeza que chega no final do dia, às vezes você está exausto e que você não fez grandes coisas. Por quê? Porque você está gastando energia com esse tipo de interrupção, entendeu? E aí, aqui eu só tô falando da notificação. Quando você pega o seu telefone, gente, e assim, presta atenção no que eu tô falando. Quantas vezes você entrou você pegou o seu telefone para mandar uma mensagem pro seu marido e de repente você tava fazendo uma compra no TikTok Shop e você nem lembra para que você pegou o telefone, entendeu? E isso, gente, não é culpa sua, não é culpa minha. É a gente entender que o mundo, ele está sendo feito para captar nossa atenção. Isso é o trabalho dele. O que a gente pode fazer é a gente criar mecanismos de não deixar isso acontecer, entendeu? Antigamente existe, hoje em dia existe ainda, né? Não tô falando que não existe, mas é muito menos. Outdoor ou propaganda no rádio, ou propaganda na emissora de televisão. Hoje em dia quase, eu não sei, assim, aqui em casa não tem nem canal. Eu tenho os extremos, né? Que também agora tá passando propaganda, vocês viram? Tá passando comercial. Se você não quiser comercial, você tem que pagar mais. Mas antigamente era isso. Hoje em dia, na palma da sua mão, você está fazendo qualquer coisa, até uma coisa importante, e está lá do lado, a bolsa que você olhou. Então é isso, gente. Para eles, isso é uma máquina de dinheiro. E você vai ficar deixando o seu tempo de graça, assim, para os outros? Não, vamos usar com consciência. Então, a gente, nós, como seres inteligentes que somos, é muito mais fácil a gente bloquear esse mecanismo de chamar nossa atenção do que a gente confiar que a gente não vai cair nessa, de a gente confiar que quando o meu telefone vibrar, isso não vai chamar minha atenção, porque vai chamar minha atenção sim. Então, o que que eu faço? Prática. Primeira coisa que eu faço, eu não são todos os aplicativos que têm notificação ativada. Isso é fácil, você vai lá em configuração, entra lá no exemplo, YouTube, desativar notificações. O meu YouTube tem notificações ativadas, porque os canais que eu sigo eu gosto de ver quando chega vídeo deles. Mas aí, primeira coisa, desativa o que não precisa. Por muito tempo, o meu Instagram era desativado, notificação, porque era o tempo todo, curtiu, fulano comentou. Hoje em dia, como eu tô mais ativa e eu gosto de responder, eu não respondo todo momento, não. Mas eu deixo ativado. E aí, primeira coisa, desativar o que não precisa. Às vezes, alguns aplicativos de venda que fica chegando mensagem não precisa. Segunda coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto não, eu sou apaixonada por Pomodoro. O que é Pomodoro? Pomodoro é um tomatezinho, né? Aquele negocinho de timer de cozinha. E aí chama Pomodoro, mas tem vários aplicativos ou pode ser só o telefone. Quando eu sento para estudar ou quando eu sento para trabalhar,
que eu não estou mexendo ativamente na rede social, eu coloco 30 minutos ou 40 minutos, depende, às vezes 25 minutos. Gente, às vezes eu tenho pouco tempo e eu preciso concentrar numa tarefa ali, às vezes eu coloco um pomodoro de 15 minutos. Então eu coloco, nesse tempo, o meu celular, ele bloqueia todas as notificações, bloqueia, e tem a opção de você deixar, por exemplo, ligações. Vamos supor, eu tenho filho, tá na escola, eu não posso ficar isolada do mundo. Então você deixa só ligações, mas bloqueia todas as suas notificações. Então você tá ali fazendo o seu trabalho e ele não vai ficar apitando, apitando. Isso é excelente, excelente. Quando você acaba amanhã, você vê que você teve 3 horas de estudo, 3 horas de fazer suas atividades. É maravilhoso. Eu uso um. Isso pode ser, gente, isso tem aplicativo de graça. Qualquer um que você jogar aí, Pomodoro vai vir. Às vezes você pode colocar seu telefone no modo avião, se você não precisa depender de ligação, nada disso. Eu uso o Forest, que é um que você vai plantando as arvorezinhas. Eu gosto porque eu vou comprando as árvores, vou colocando, e eu tenho esse Forest tem há uns. Gente, eu fazia faculdade, eu tava assim no meio da faculdade, então tem muito mais de 10 anos que eu tenho ele, vocês acreditam? E um outro mecanismo que eu gosto é de deixar o telefone em outro cômodo. Eu vou, por exemplo, aquele domingo que eu tava lendo com o telefone perto, isso não ia dar certo. Então, domingo que eu gosto de sentar no sofá e ler um livro tranquila, físico ou no Kindle, deixar o telefone no quarto, porque aí não vai ficar lá com a interrupção, entendeu? Então é um mecanismo bom também. O segundo ponto, que conversa diretamente com o primeiro, é o consumo de redes sociais sem intenção. E, sinceramente, eu não acho que o problema é o tempo que a gente passa nas redes sociais. É a forma com que o consumo delas entra no nosso dia. Raramente é uma escolha consciente. Raramente agora eu vou entrar no Instagram e vou rolar o Instagram. Vou entrar aqui rapidinho, ou às vezes a gente nem pensa, porque quando a gente pega o telefone e faz assim, o primeiro aplicativo que aparece. Ô, gente, eu vou contar uma coisa interessante para vocês. Há uns 2 anos eu falei que ia fazer eu fiz o modo caverna. Não sei se vocês sabem o que é, se vocês quiserem que eu aprofunde, querem saber o que é, vocês me perguntam nos comentários, eu falo, eu faço um vídeo sobre isso, me conta se vocês quiserem. Mas eu fui fazer o modo caverna, então eu ia ficar 30 dias sem redes sociais. Só que eu não apaguei o Instagram do meu telefone, eu deixei ele lá e eu não entrei durante 30 dias. Eu vou falar com vocês todos os dias. O primeiro aplicativo que aparecia quando você faz assim para baixo era o Instagram. Todos os dias. E eu ficava assim, gente, tem 15 dias que eu não entro nisso e ele aparece como primeiro. Ele fica insistindo. Na última semana, eu juro pra vocês, na última semana, tipo assim, nos últimos dias, foi quando ele deixou de ser o primeiro aplicativo. Então, assim, voltando, é automático. Isso, ele já é feito para pegar a sua atenção, entendeu? Então, às vezes você vai pensar, não, vou entrar aqui rapidinho, ou chegou uma notificação minha. Aí você vai olhar rapidinho, só que quando você vê, já se passaram 20 minutos, 30 minutos e você lá tá rodando. E por que que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele gosta de novidade. Evolução. Lá atrás, quando nossos antecedentes, nossos ancestrais viviam nas cavernas, o cérebro, ele tinha que estar atento, porque podia ser uma comida, podia ser um bicho querendo comer ele, então ele está atento o tempo todo, ele gosta de novidade. Agora você pega esse mecanismo que a gente tem de gostar de novidade e pega um feed infinito, infinito, porque se você ficar o resto da sua vida rolando o feed, o resto da sua vida vai ter conteúdo para você ver no feed. E além disso, essa rolagem, né, esse feed, isso que a gente fica ali vendo, parece que te segura, a sensação que você tem de que não, é só mais um, é só mais um. Isso não é um problema seu. Vou repetir, não é um problema seu. Isso é bioquímica, gente. Isso é fisiológico. O seu cérebro, ele libera neurotransmissores que chama dopamina. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, dopamina, dopamina. E essa dopamina, ela quer a recompensa. E essa dopamina, você tá fazendo isso, você tá recompensando ela. E a dopamina, ela não é ruim como muita gente fala. Só que você tem que saber usar, porque se você não souber usar, realmente ela vai ser ruim para você. E o problema desse consumo todo não é só o tempo. O tempo que você perdeu é um ponto. Só que é a sensação de movimento.
Você tá ali, você tá com a sensação de que você tá aprendendo, você tá com a sensação de que você tá fazendo alguma coisa com seu tempo, só que na verdade chega no final do dia, como eu falei, tô voltando lá no início do vídeo, você não fez nada, você não avançou. É um estímulo que você tá tendo ali, estímulo, 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 mas sem direção. E seu cérebro, ele termina o dia exausto, porque ele teve tanto estímulo, ele acha que ele trabalhou, ele acha que ele aprendeu, só que você fica exausta e realmente você não avançou. Eu sei que tô repetindo, mas eu tô repetindo para você entender que você fica estimulando seu cérebro com coisas que não estão te fazendo avançar na direção do que você quer ir. E aí, o que eu faço, tá? Eu sou o seguinte, eu não consumo Instagram, TikTok na minha mesa de trabalho. Quando eu tô aqui sentada trabalhando, eu não entro para consumir por prazer à toa. Quando eu tô aqui e eu preciso entrar para poder pegar referências, ver o que está acontecendo, isso faz parte do trabalho. Às vezes eu entro no Instagram no computador, porque meu cérebro, gente, assim, o cérebro da gente ele acostuma muito fácil. Então, quando eu fiz isso algumas vezes, ele sabe que se eu estou no Instagram, no computador, eu não fico rolando o feed, até porque você não tem esse mecanismo de dedo. Isso daqui é poderosíssimo para as pessoas que querem roubar nossa atenção. Então ele sabe que eu estou trabalhando. Eu vou, pesquiso, vejo o que eu quero ver e saio. Então na minha mesa de trabalho, quando eu preciso usar, eu uso o computador. Quando eu preciso usar o celular, eu uso, mas meu cérebro também ele está focado no que eu estou fazendo ali, estou voltando. E às vezes, gente, eu não sou uma máquina. Eu gosto de consumir. Eu gosto de ver as coisas sociais. Eu gosto, às vezes, só de entreter. A gente também não é uma máquina que a gente só trabalha e faz coisas e pensando sempre no que a gente. Pensando sempre em construir, construir. Não, às vezes a gente só quer sentar ali, entreter, ver uma besteira, ver um cachorro na rede social. E aí, quando eu vou fazer isso, o que que eu faço? Eu pego o meu celular e eu vou pro sofá. E aí, eu também não vou ficar 2, 3 horas no sofá mexendo no feed. Eu não vou. Mas se você quiser, se isso fizer parte dos seus planos, você tem o domingo inteiro pra você não fazer nada. O problema é seu, você pode fazer o que você quer. Mas eu sento e aí eu rolo um tempo, vejo o que eu quero ver, mas eu tô lá sentada no sofá. E geralmente, se eu vou fazer isso à noite, tipo 7, 8 horas, quando dá 8 e pouco, já é o horário que eu tô parando de mexer com tela. Eu não mexo com tela depois de 8h30, 9 horas por causa do sono. Vocês sabem disso, quem me acompanha sabe disso. Então, automaticamente, meu cérebro já sabe, ó, não tá na hora de mexer com tela, você vai ficar mexendo, você não vai dormir. Então, eu faço isso, eu determinei já pro meu cérebro os locais que eu tenho para mexer. E indo para a parte 3, metas claras ou a falta de metas guiando o nosso tempo. E esse, para mim, é o ponto mais importante, porque ele explica por que que os outros dois pontos podem ter tanto poder, tanto domínio sobre a gente. Porque quando você não sabe para onde você está indo, você não sabe qual direção, e aqui, Alice no País das Maravilhas, essencialismo. Porque quando você não sabe exatamente para onde você está indo, qualquer coisa parece progresso. E eu falei disso recentemente num vídeo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, que é o vídeo que fala sobre o livro O Essencialismo. Então, se você não tem uma direção, não existe filtro. Tudo pode virar importante, tudo pode virar urgente, tudo pode merecer sua atenção. E aí, quando eu comecei a trabalhar com metas concretas, com ações para realmente chegar naquela meta, que eu comecei a perceber a diferença entre um dia cheio e um dia que realmente me levou para algum lugar. E não foi porque eu comecei a fazer mais coisas. Às vezes eu estava fazendo até menos coisas. Só que eu comecei a fazer coisas que realmente importavam, coisas que realmente me levavam a algum lugar. E assim, a parte de metas é um assunto muito extenso, muito, muito grande. A gente pode trabalhar isso em outro momento. A questão de você ter metas de curto, médio, longo prazo, como você vai ter pequenas ações todos os dias para chegar nessas metas, como vocês vão ver se vocês estão progredindo ou não, que é principalmente a parte de checagem mesmo, de ver onde você está fazendo ou não. Vou dar um exemplo. Corrida, tá? Vou dar um exemplo de corrida porque é minha área. Eu não comecei a correr 10 quilômetros de uma semana para outra. Eu comecei a correr e caminhar, comecei a
caminhar 2 minutos e correr 1 minuto, depois caminhava 2 minutos e corria 2 minutos. Depois de algum tempo eu fui correr 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros. Então eu tive checkpoints e foi muito importante eu ter esses pontos de marcação para eu poder chegar nos 5 km, para eu poder chegar nos 10, porque eu vi que eu estava evoluindo. Porque vocês concordam comigo que é muito frustrante a gente não saber se a gente está evoluindo? Eu tô correndo, mas eu não sei se eu tô correndo mais rápido, eu não sei se eu tô correndo mais, eu não sei se eu tô correndo melhor. Então a gente tem as formas de marcação para a gente ver que está evoluindo e isso te dá um gás. Agora, por que que na sua vida, por que que nas suas metas da sua vida, metas de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, você não tem marcação? Você não sabe para onde você está indo? Qual que é o sentido disso? Então, voltando aqui depois da minha comparação e junto com o desabafo, é importante a gente ter essas marcações. Mas como eu falei, isso é assunto para outro vídeo. Como a gente faz isso. Mas o que a gente pode fazer, o que eu posso ensinar para vocês falarem aqui nesse vídeo, essa questão de metas, é principalmente a gente ter uma agenda. Ter uma agenda com as ações que a gente vai ter, o que que vai estar fazendo a gente chegar mais perto dessa meta e ter um horário na agenda. Porque quando tem um horário, fica mais fácil. Você não tem que ficar lutando com o seu cérebro entre a rede social e ir treinar. Porque a competição não é tão justa, né? Às vezes ficar no sofá é mais fácil. Só que você já tem lá na sua agenda que quarta-feira, 6 horas da manhã, você vai correr, você vai treinar. Então você já tem aquele horário. Então a questão de ter metas claras, definidas e ter uma agenda, ter os horários organizados, ela é extremamente importante para você não ficar perdido nisso. E o que eu faço é eu tenho, como eu já falei, questão das metas, né, de prazos médios e longos e as ações, mas todo domingo, ou no sábado, às vezes quando eu trabalho, tem um domingo do mês que eu trabalho ainda, que eu dou plantão no CTI, de dia, que eu não trabalho à noite. Mas todo domingo eu sento e eu organizo a minha semana. É repetitivo, gente, porque toda semana eu faço praticamente as mesmas coisas. Corro segunda, corro quarta, corro sábado, pedalo terça, quinta, então é repetitivo. Só que eu organizo aquela semana, vejo o que tem diferente e faço aquilo ali. Parece bobo a gente organizar, igual eu falei, é tudo igual. Só que meu cérebro já entende que eu tenho que fazer aquilo. Eu não tenho que acordar e pensar no que eu vou fazer. Ah, hoje eu vou gravar um vídeo. Ah, hoje eu vou fazer um roteiro. Não, hoje eu vou para academia. Nossa, isso não consome vocês, não. Porque se você fica esperando sobrar tempo, não vai sobrar tempo. Ah, eu vou ler todos os dias, 9 horas da noite, eu tô deitada na minha cama lendo, porque 10 horas eu vou dormir. E já teve períodos na vida que eu lia mais, assim, durante o dia, de manhã. Hoje em dia eu não tô lendo. Eu vou até voltar. Mas é porque são fases, né? É como eu falei, tudo conversa entre si. Eu estou em momentos que estou construindo outras coisas. Então a leitura, nesse momento, ela tem ficado um pouquinho de lado, não de lado, mas não é o foco eu leio de manhã, mas eu leio à noite e eu leio final de semana. De manhã eu tenho feito outras coisas. A vida é isso, é equilíbrio. Você não precisa ser, como eu já falei, nós não somos uma máquina que a gente vai cuidar da casa super bem toda semana, todo mês, ler muito, fazer exercício, trabalhar, criar conteúdo. Não, gente, nós não somos uma máquina. Só que eu acredito que a gente pode fazer o melhor que a gente pode, tendo equilíbrio. Às vezes uma área vai estar com mais coisas numa semana, às vezes a outra vai estar com menos. E o mais importante disso tudo é a gente se sentir bem. Eu duvido que quando você fica um dia inteiro, que você vê que você jogou seu tempo fora, que você ficou na rede social consumindo coisas e comprou coisas por impulso, eu tenho certeza que chega no final do dia você não está se sentindo tão bem. Diferente daquele dia ou daquela semana que você organizou sua agenda e que você foi lá e cumpriu. Você foi lá e cumpriu a academia que você falou que você ia. Você leu uma página de um livro que você falou que você lia. Você teve um tempo de qualidade com seu marido, com seus filhos. É diferente. E essa vida, ela não é uma vida de novela, não é uma vida impossível, não. É uma vida que você pode viver, mas desde que você faça as suas escolhas conscientemente. Porque assim, sinceramente, se você está perdendo pro celular, você vai ganhar de quem, irmã? E eu quero fechar, eu quero finalizar lembrando de uma coisa.
Talvez você não tenha problema de disciplina, mas talvez você está tentando lutar com um sistema que ele é totalmente desenhado para roubar sua atenção. E nenhuma dessas ações que eu te propus, que eu falei que eu faço, exige uma disciplina sobre-humana, né? Bloquear o telefone, usar Pomodoro, deixar o telefone do outro lado, ter uma agenda, isso tudo são coisas muito básicas e fáceis de fazer. E essas pequenas ações, elas funcionam melhor do que você tentar ser forte, você tentar ir contra o sistema sem nenhuma orientação, sem nenhum sistema. Porque eles têm sistemas para capturar nossa atenção, então a gente tem que ter sistema para nos blindar. E quando você faz isso, a gente não tem rotina perfeita, não existe. A rotina perfeita é a rotina que você consegue fazer suas coisas e está progredindo, e está indo na direção das coisas que você quer, das suas metas, sejam elas quais forem. Mas quando você faz essas ações, existe clareza, existe direção. E você vai ter aquela sensação de terminar o dia sabendo que você andou na direção certa, que você andou na direção dos seus objetivos, mesmo que seja devagar, mesmo que seja pouco, porque progresso lento ainda é progresso. Agora, ocupação sem direção não é progresso nenhum. E seja gentil com você. E eu quero que você me conte nos comentários quais dessas três problemas mais pesa na sua atenção, no seu foco hoje? São as notificações, se é o consumo das redes sociais ou a falta de meta, ou se existe algum outro problema que você vê aí que rouba sua atenção, sua energia, e principalmente conta pra gente o que é que você faz para bloquear, para se blindar e não deixar tirar o seu foco com o consumo de internet, de redes sociais. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Eu te espero na próxima.